Que Deus abençoe você, como também toda a sua família. Está no ar o estudo bíblico que realizamos pela Inova Church todas as terças-feiras, exatamente às 19h30. Esse estudo que tem como objetivo gerar em você um crescimento. O crescimento, de maneira óbvia, ele tem que ser tanto da alma como do espírito e assim também um crescimento físico. E de que forma? O crescimento da alma significa dizer das emoções, né? Não é fazer com que as emoções sejam afloradas, mas controladas. O crescimento do espírito está ligado ao intelecto, que é quando você alcança a direção, quando você consegue discernir o certo e o errado. E o físico é quando você aplica tanto o emocional quanto o mental, né? E aí as suas atitudes elas mudam. E é exatamente isso que nós estamos tentando proporcionar, uma direção prática, uma direção bíblica, eficaz para que você possa usar no seu dia a dia e com isso você ver então resultados. Tá certo assim? Muito bem. Como nós fazemos todas as semanas, nós sempre damos uma dica e hoje a dica é essa, é um filme, olha só. Esse aí. Prova de Fogo é um filme muito bacana, né? É um filme que é baseado num livro também, né? Onde aprende-se a resgatar um casamento fadado à falência, um casamento fadado ao divórcio. Então, como reconstruir esse casamento? Já que nós estamos vivendo aí as semanas da família, fica essa dica para você, Prova de Fogo, vale a pena. Acho que tem inclusive disponibilizado no YouTube. Dá para assistir lá, tá bom? Fica aí uma dica para você assistir e aplicar os ensinamentos que estão tanto no livro quanto nesse filme. Certamente vai ser bem valoroso para você no seu relacionamento. Tá certo assim? Muito bem, vamos iniciar de já o nosso estudo bíblico, que mais uma vez será fundamentado no livro de Efésios, no capítulo 6. Nas últimas 2 semanas, nós tratamos sobre coisas muito importantes, né? Deixa eu me preparar aqui também, sobre coisas muito importantes. Na primeira semana, nós lemos ali em Efésios 6, no versículo 10, o seguinte: quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, falamos sobre isso. Revestivos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo, também falamos sobre isso. E entramos num tema muito importante na semana passada, quando diz porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue. E sim, ele diz assim, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, melhor dizendo, e sim contra os principados, que foi o tema da semana passada, os principados, as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais nas regiões celestes. Quando nós falamos sobre principados, nós estávamos falando sobre espíritos malignos que atuam nas autoridades políticas, nos governantes, né, fazendo com que as pessoas elas sejam prejudicadas por meio de leis, por meio de leis. Hoje nós vamos falar sobre outro tema, que é justamente sobre potestades. Mas antes disso, eu gostaria de convidar você a fazermos uma breve oração para pedirmos a direção de Deus. Pode ser? Vamos orar juntos então. Deus amado e querido, em nome de Jesus, entramos em oração, agradecendo a Ti por esse momento, por estarmos meditando na Sua palavra, recebendo orientação, recebendo direção e pedindo a Ti, meu Deus, que venha falar com cada um de maneira que nós possamos ter do Senhor o direcionamento a fim de que nós possamos alcançar o resultado positivo para a nossa vida. Dá-nos orientação, não permita que a sabedoria humana prevaleça, mas que seja o Senhor a falar com cada um de nós em nome de Jesus. Graças a Deus, graças a Deus. Vamos lá, porque a nossa luta não é contra a carne, contra sangue e carne, e sim contra principados, potestades. Vamos falar sobre potestades. Potestades são espíritos que, no nível hierárquico, estão uma posição abaixo dos principados.
Então, os principados, como nós falamos, conversamos na última semana, caso você não tenha assistido, convido você a fazê-lo, são aqueles espíritos que dominam através de políticas, né? Através de leis que visam trazer prejuízo às pessoas. Que muitas pessoas não conseguem discernir quando nós falamos, por exemplo, sobre a volta de Jesus, é que quando o anticristo se manifestar, trará com ele o falso profeta, não é verdade? E a besta. O anticristo é um líder político. O falso profeta é um líder religioso. E a besta, sobre isso nós vamos falar mais à frente. Pode ser um sistema de computação, pode ser uma inteligência artificial, é provável que seja, mas sobre isso nós vamos falar no momento oportuno. Os principados atuam através de forças espirituais, esse demônio nos líderes políticos, presidentes, primeiros ministros, senadores, deputados, governadores, reis, rainhas, pessoas que detêm poderes políticos. Já a potestade, não. Ela não tem acesso a essas forças políticas. A atuação dela não é em líderes políticos, mas sim em líderes religiosos. As potestades atuam no meio religioso, trazendo uma influência espiritual para um grupo, para um coletivo de pessoas. Por exemplo, existem pessoas que incorporam, manifestam com demônios, com espíritos malignos. Jamais uma potestade vai incorporar numa pessoa. Não tem porquê. Porque a influência dela ela não é individual. Quando a pessoa incorpora, manifesta com um demônio, ela está sob uma influência maligna. Essa influência, sim, ela é individual. Agora, a potestade, a influência dela, ela exerce sobre um coletivo de pessoas. Então, ela atua em líderes religiosos. Ela atua dentro de sistemas religiosos. E isso por quê? Se nós não podemos confiar nos nossos líderes religiosos que supostamente estão sob a direção de Deus, em quem nós vamos confiar? Então, o objetivo da potestade é fazer com que no meio religioso, e não importa agora qual religião, a potestade age onde ela encontra uma brecha para atuar. Quer seja no meio evangélico, budista, espírita, espiritualista, católico, muçulmano, não importa. Ela vai atuar onde existe uma brecha para agir. E de que forma que ela atua? Gerando, através dos líderes religiosos, uma opressão nos membros daquela comunidade. Então se sentem oprimidos, se sentem obrigados, se sentem humilhados. Dentro daquele local não existe paz, mas sim disputa, existe conflito, existe adultério, existe fornicação, prostituição. Como tem um velho ditado que diz assim: por fora uma bela viola, por dentro um pão bolorento. Então, aparentemente, toda aquela situação que não é uma verdade, acaba sendo uma encenação, parece algo espiritual, espiritualizado, dirigido de fato pelo Espírito Santo e pela palavra dele, mas na prática não é nada disso. Os escândalos são constantes. As pessoas são submetidas a uma condição de humilhação, ou quando não são humilhadas, são desprezadas. Muita fofoca. Fofoca, irmãos falando de irmãos. E volto a dizer, não importa a religião. Não importa a religião. Em qualquer religião onde
existe uma brecha, essas coisas vão acontecer. Por quê? Porque uma potestade se apossou daquela religião, se apossou daquela igreja, se apossou daquele templo. Líderes religiosos muito mais preocupados com a sua vaidade, com o seu status social, do que com a essência da palavra de Deus. Pessoas que perderam a direção de Deus, perderam, dominam a Bíblia, mas já não têm a direção do Espírito Santo. E porque não têm a direção do Espírito Santo, falam o que não devem, em público, gerando confusão, ao invés de gerar direcionamento. Vocês vejam que tem líderes religiosos que vão a público que aparentemente estão possuídos, é de um nervosismo assim fora do normal. Nervosos, gritando, xingando, amaldiçoando, quando o nosso dever é abençoar, quando nossa obrigação é trazer a palavra da vida. A nossa luta é contra os espíritos malignos, mas alguns líderes religiosos insistem em lutar contra a carne, contra pessoas. Então geram confusão, trabalham gerando confusão na cabeça das pessoas. Mas que paz é essa? A palavra de Deus fala sobre o fruto do Espírito Santo. E um dos componentes do fruto do Espírito Santo é o domínio próprio, mas não se dominam. São impulsivos. Um outro componente do fruto do Espírito Santo é a mansidão, mas são pessoas extremamente agressivas. Porque já há um domínio do mal sobre aquele lugar. Já há um domínio do mal. Então a avareza, a busca pelos bens financeiros são mais contundentes do que a preocupação com as almas. O reconhecimento, quanto padre, quanto pastor virou artista. Artista. Estão mais preocupados com os holofotes do que com a viúva, a velhinha que é membro da igreja dele, que está necessitada, com o órfão, que está necessitado, precisando de comer, precisando de viver. E às vezes, nem falta-lhes alimentos, com relação a isso está tudo certo, mas falta-lhes atenção, falta-lhes um abraço, falta alguém para ouvir, mas o tempo é curto. Não tem tempo para ouvir os membros da própria igreja, coloca outros para ouvir. Então isso gera um esfriamento da igreja. E quando a igreja esfria, as forças espirituais do mal se elevam. E tudo começa às vezes com uma simples fofoca, com um simples desejo, com uma simples fantasia, com um simples orgulho. Compreende? Sim ou não? Todos esses sentimentos vão gerar a queda não só do líder espiritual, mas de todo o coletivo. Todo o coletivo. E logo, a gente tem um grupo de pessoas que tinha tudo para ser fervoroso na fé, são frios. Dirigidos pelo Espírito Santo, são incautos, não têm conhecimento da palavra. Quando leem, distorcem a palavra de Deus, distorcem o que está escrito porque pegam versículos soltos, sim, e encaixam esses versículos nos seus próprios interesses e não naquilo que Deus quer de fato para aquelas pessoas. As potestades geram orientações espirituais equivocadas, confusas, em que o objetivo final é saciar o interesse do líder religioso e não do Deus da Bíblia. Infelizmente, hoje em dia, muitos locais estão sendo atacados, estão sob a influência de uma potestade. Por isso é o seu dever orar pela sua igreja.
Ah, mas eu não tenho igreja, então é o seu dever orar para que você não caia, não afunde. É o seu dever orar pelos líderes espirituais. Se você está sendo dirigido por nós, é o seu dever espiritual orar por nós, para que a gente também não caia nesses erros, porque somos seres humanos. Todo ser humano está sujeito à queda, caso não haja vigilância. Então vamos vigiar, vamos cuidar do nosso coração, vamos cuidar dos nossos pensamentos, para que as nossas atitudes elas não venham trazer prejuízos e abrir brechas para a entrada desses espíritos malignos. Tá certo? Potestade domina o coletivo espiritual. Principado, o coletivo político. E aí nós vamos falar agora sobre os dominadores e as forças espirituais do mal na próxima semana. Tá certo assim? Muito bem. Quero fazer uma oração por você, pedindo a Deus que te dê forças para que você possa continuar nessa caminhada. Feche seus olhos. Deus amado e querido, em nome de Jesus, sabemos que uma direção errada conduz a pessoa ao abismo. É como um avião que, se recebe uma informação errada, ele acaba colidindo com uma montanha e há um desastre. Assim é uma pessoa mal dirigida. Ela acaba, no fim das contas, sofrendo um desastre espiritual. Peço ao Senhor que venha abrir os nossos olhos espirituais, nos dê entendimento, nos dê mansidão, nos dê domínio próprio. Nos dá, meu Deus, a bondade, o amor, a alegria prometidos na sua palavra. Nos dá, meu Deus, o prazer de servir o próximo, para que a gente possa, no final de tudo, ser aprovado pelo Senhor. Ah, meu Deus, escreve o nome de cada um no livro da vida, fortalece com a tua presença, fortalece com o teu espírito e faça com que, de verdade, uma nova história seja escrita para essa criatura. É o que eu te peço e me alegro porque tenho certeza na sua resposta. Em nome de Jesus, se você crê, diga amém. Se você concorda, diga graças a Deus. Muito bem. Então era isso que nós tínhamos para falar sobre potestade. Eu gostaria de mais uma vez fazer um convite para você, para no domingo às 10 horas da manhã, você estar conosco, acompanhando o nosso culto de casa. Semana passada foi muito forte, foi uma benção. Se você não assistiu, está disponível tanto no site inovachurch.com quanto no YouTube, youtube.com/inovachurch. Ali você vai ter os nossos vídeos que você vai poder acompanhar essa série de mensagens. E no dia 29, domingo, nós vamos estar na cidade de Itapema, reunindo pessoas para que nós possamos juntos celebrar a presença de Deus. O nome do evento é Ponto Final. O evento chamado Ponto Final. Nós vamos colocar um ponto final nessa história de tristeza, de dor, de miséria, de doenças, nessa história de angústias. Vamos colocar um ponto final nessa história e escrever uma nova história de vida para cada um de nós, com o dedo de Deus. É lindo isso e vai acontecer. Então vai ser dia 29 de junho agora, último domingo do mês, às 18 horas, no centro de Itapema. Mais para frente eu vou passar o endereço direitinho para vocês. As preparações estão ficando fantásticas. As preparações estão sendo feitas com carinho, com ousadia. E eu tenho certeza que todos que ali chegarem serão muito, muito transformados. Não é mais um culto, é uma oportunidade de recomeço para você e para sua família. Um beijo no seu coração, te aguardo no domingo. Até lá.